Olá, turma! Então, iremos agora para a lição número 18 e 19, tá bom? Iniciaremos na página 78, que tem como tema energia térmica. O que é isso? Então, eu observo. Diz o quê? Para que serve o forno? Qual a diferença há entre um alimento antes e depois de ser levado ao forno? E o que acontece com o corpo quando a pessoa está com febre? São algumas perguntas que iremos responder agora nessa lição, tá bom, turma? Então vamos lá. Turma, então, eu aprendo no forno, calor, não é isso? Então, muitos alimentos precisam ser levados ao forno para serem assados, certo? Certo. Você já percebeu como os alimentos estão quentes quando eles saem do forno? Eu já percebi. Então isso acontece porque o forno é capaz de esquentar os alimentos. Coisas que produzem calor, como o forno, são chamadas de fontes de calor. O calor é uma forma de energia, turma. Então observe, tá? Tá em vermelho para vocês. Então, forma de energia que faz com que as coisas fiquem quentes. Essa energia é a energia térmica, turma. Olha aí que legal. Então, quando tiramos os biscoitos do forno, eles começam a esfriar, ou também pode-se dizer que, perdendo calor. Isso acontece porque do lado de fora do forno está mais frio que os biscoitos. Então, a maior fonte de calor do planeta Terra é o Sol. Então, observe a sua volta. Utilizamos o calor do Sol para realizar muitas coisas, como secar a roupa do varal ou esquentar nosso corpo em um dia frio. Turma, então, temperatura, página 79, diz o quê? Qual é a diferença entre calor e temperatura, hein? Vocês sabem? Se não, eu vou explicar agora. O que é calor? Calor é uma forma de energia. E agora, o que é temperatura? A temperatura indica o quanto determinado material está quente ou frio. Por exemplo, quando você está com febre, seu corpo está produzindo mais calor do que o normal. Precisamos então medir a temperatura para saber quanto o corpo está mais quente que o normal. Para isso, utilizamos um termômetro, turma. Existem diferentes tipos de termômetros para diferentes situações, não é isso? Para medir a temperatura do ambiente, para medir a temperatura de um experimento científico, ou para medir a temperatura do nosso corpo. Medimos a temperatura em graus Celsius, ok? Não esqueçam. Então, a temperatura é medida em graus Celsius, logo representado dessa forma. Observem, né? Essa bolinha, né? Que é o símbolo das ordinais. Então, elas também acompanham, né? A formas abreviadas como aqui, o Celsius, ele é representado por C. Então é assim que se representa graus Celsius. Então, o seu corpo tem temperatura em torno de 37 graus Celsius, podendo variar um pouquinho mais ou para menos. Sentimos que algo está quente ou frio por meio da nossa pele, utilizando o sentido do tato. Mas a pele não consegue medir a temperatura do objeto. Na verdade, se algo estiver acima da temperatura da pele, ela entenderá como quente. E se estiver abaixo da temperatura da pele, ela entenderá como frio, turma. Mais abaixo temos, perda e ganho de calor nos materiais. Muito legal, turma. Gostei que só dessa leitura. Então diz assim: a matéria à nossa volta pode perder ou ganhar calor. São essas mudanças de temperatura que causam as mudanças no estado físico da matéria. Então, como já vimos, não é isso? Quando você leva a água ao congelador, ela muda do estado líquido para o estado sólido. Mas o que acontece dentro do congelador para causar essa mudança, hein? O congelador é mais frio que o ambiente, certo? Então, vamos ver agora. Então, quando colocamos a água lá dentro, ela perde o calor, o que causa sua solidificação. Na situação contrária, quando tiramos um cubo de gelo do congelador e deixamos a temperatura ambiente, ele ganha calor e sofre a
fusão, retornando ao estado líquido. O mesmo acontece na vaporização e na condensação, ok, turma? Vamos observar depois na imagem. Observe agora, turma, tá vendo essa imagem à sua esquerda? À esquerda do vídeo? Temos lá sólido, líquido e gasoso. Esses estados da água ali, ó, por exemplo, sólido, o gelo. O líquido, já na forma líquida mesmo. E o gasoso, então é meio que um vaporzinho. Então observem a seta acima. Temos o cubo do gelo, então ele está aqui sólido. Então a seta aponta que ele vai ganhar calor, se transformando em líquido, e depois ele se transforma em gasoso, quando ele ganha calor. E aí quando ele perde calor, ele vira líquido, e se ele continuar perdendo calor, ele se torna sólido, turma. Então para isso acontecer, a mudança do estado físico, cada material deve ganhar ou perder uma quantidade específica de calor. Às vezes o material ganha calor e fica quente, mas essa quantidade de energia não é o suficiente para que haja mudança do estado físico. Eu espero que vocês tenham gostado, dessa lição 18, ela é bem curtinha também. Então, para consolidarmos, o aprendizado de vocês poderão utilizar palavras, exemplos ou outros conceitos. O que é conceito, professor? Vou lá na internet e vou procurar o que é calor. Ou vocês podem escrever com suas próprias palavras ou pesquisar no livro de vocês, ok? Vocês irão responder apenas a letra A, o que é calor, o que é fonte de calor, o que é energia térmica, o que é temperatura, o que é frio, o que é termômetro. Turma, simples, apenas essas, ok? E para concluirmos, vamos fazer agora a leitura do Eu Concluo, que diz o quê? O calor é uma forma de energia denominada energia térmica, não esqueçam. Essa energia faz as coisas ficarem quentes. Coisas capazes de produzir calor, como o forno, são chamadas de fontes de calor. A maior fonte de calor do planeta Terra é o Sol. A temperatura mede o quanto determinado material está quente ou frio, ok? Nossa pele é capaz de sentir se algo está quente ou frio, e isso depende da temperatura da pele. As variações de temperatura geram mudanças no estado físico da matéria. A matéria no estado sólido, quando ganha calor, vira líquido, e no estado líquido vira gás. O gás, por sua vez, quando perde calor, vira líquido, e o líquido vira matéria no estado sólido. Muito bom, vocês compreenderam. Agora vamos para a lição 19. Vamos lá, turma. Lição 19, página 82. Bem curtinha também, é bem legal. Então, energia elétrica. O que é isso? Tá lá na página 82, hein, turma? Tá aí mostrando na imagem. Então, eu observo, diz o quê? Fala algumas perguntas que serão respondidas no decorrer da aula. Então, o que esses aparelhos têm em comum? Por que ligamos um ventilador na tomada? Como seria a sua vida sem energia elétrica? Então, vamos lá para o Eu Aprendo. Então, vamos lá. Eu aprendo. Energia elétrica. Para que serve, hein, turma? Veremos agora. Além da energia térmica, como vimos na aula anterior, existe outra forma de energia que é usada por nós a todo momento. A energia elétrica. Pois é. Então, ela é recebida por nós em casa. Nas nossas casas também. Na escola, nos escritórios, em forma de eletricidade. Os aparelhos domésticos, como geladeiras, ventilador, micro-ondas, ferro de passar roupa e liquidificador, utilizam essa forma de energia para funcionar. A luz e os aparelhos elétricos, como o computador também. Então, como seria sua vida sem energia elétrica, hein? Nossa, seria bem difícil. Olha o tanto de equipamento que usamos para nosso dia a dia, hein, turma? Então, transformação da energia, não é isso? Vamos lá ver como isso acontece, turma. Então, a energia elétrica chega até nossas casas e é utilizada por nós para muitas coisas. De onde vem essa energia, hein? Vocês já se perguntaram? Então, vem através os fios de eletricidade das nossas casas são ligados à rede elétrica. Observe nas ruas os fios presos em postes. Essa é a rede elétrica da sua cidade.
Os fios estão ligados às chamadas subestações. Quantos de vocês já viu uma subestação, hein? Eu já vi algumas. Eu já vi uma aqui no Jardim Floresta e uma lá no Pitolândia, sabia, turma? Então, continuando com a leitura. Que são locais, né? Essas subestações são locais que distribuem a energia vinda das usinas onde a energia é gerada. No Brasil, há muitos rios e cachoeiras, por isso a maior parte da energia elétrica é gerada nas usinas hidrelétricas. Então, elas utilizam o movimento da água para produzir energia. A maior usina do nosso país é a usina de Itaipu. Essa forma de produzir energia também tem várias vantagens e também algumas desvantagens, como por exemplo, uma das vantagens é uma forma limpa, né? Isso como vantagem, é uma forma limpa de se produzir energia, pois não gera produtos perigosos. 2. Como utiliza a água, não necessita de combustíveis, por isso o preço é mais baixo. E terceira, é possível gerar muita energia. Agora iremos ver as desvantagens, turma. Então, primeiro, é muito negativa para o ambiente, pois imensas áreas precisam ser inundadas e desmatadas para a construção de uma hidrelétrica, prejudicando a fauna e a flora, além de obrigar muitas pessoas a abandonarem suas casas. E segundo, depende da quantidade de chuvas. Se não chover o suficiente, a produção de energia fica comprometida. Então, vamos agora para a página 84, turma, que diz, o quê? Observando a transformação da energia. Podemos observar a transformação da energia elétrica em energia térmica, sabia? Então, observe, um ferro elétrico de passar roupa, quando você liga o aparelho na tomada, ele esquenta, certo? Certo, né, turma? O ferro de passar utiliza energia elétrica para aquecer, transformando-a em energia térmica. O mesmo acontece com o chuveiro elétrico, sabia? Então, pois é. Nosso papel na preservação, turma, isso é muito importante. Você sabia que muito da energia elétrica produzida em nosso país é jogada fora? Pois é, que triste. Isso mesmo. Por causa do mau uso da energia pelos moradores do nosso país, precisamos fabricar mais energia do que é realmente necessário. Por isso, mais hidrelétricas têm que ser construídas, causando prejuízo para a natureza. A boa notícia é que cada um de nós pode ajudar a diminuir esse problema. Você sabia disso? E sabe como? Então, vou dar algumas dicas para você. Então, você pode utilizar lâmpadas econômicas. Elas gastam menos da metade de energia elétrica para funcionar em comparação com as lâmpadas comuns. Além disso, duram até 13 vezes mais, olha aí. Então, 2. Passe menos tempo embaixo do chuveiro elétrico. Ele é um dos maiores gastadores de energia das nossas casas. Diminuir o tempo no banho é uma ajuda e tanto. Então, 3. Utilize todos os produtos comprados por você até o fim e compre produtos novos somente quando for realmente necessário. Então, muito da energia produzida em nosso país é gasta na fabricação de produtos. Sabia disso? Pois é. Então, 4. Quando for comprar um produto que utilize energia elétrica, procure aqueles que têm o selo do Procel, que vem colocado na porta de algumas geladeiras novas. Ele indica que o produto utiliza menos energia para realizar sua tarefa. Assim você diminui a fabricação de produtos que agridem menos a natureza. Então, assim como na lição 18, vocês irão apenas responder a letra A, turma. Letra A, apenas. Eu quero que vocês expliquem para mim. Vocês podem utilizar suas palavras, exemplos ou outros conceitos. Como assim, professor, outros conceitos? Você pode ir na internet procurar lá, energia elétrica. E aí você lerá e verá se é isso mesmo. Energia elétrica, subestações, redes elétricas, usinas hidrelétricas e lâmpadas econômicas, tá bom? Tchau!